Apareceu uma mensagem aqui para mim, meu amigo. Esqueço? Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, Zaná. Uma ótima noite, tudo bem? Bem, você. Tudo jóia, tudo bem. Deixa eu compartilhar com todos os lugares o link do Ah, nosso bate-papo de hoje. Um minutinho só. Deixa eu mandar aqui. Muito bem, muito bem. Enquanto a Janaína. Então, por enquanto, a Janaína já vai começar a compartilhar o conteúdo, ela já tem o link, enquanto as pessoas vão entrando. Uma ótima noite, Zana. Agora sim, agora eu consigo ficar aqui só contigo na tela, enquanto a Janaína vai compartilhando o link com todos. Está me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Ah, legal, legal. Eu também consigo te ouvir e te ver muito bem. No bate-papo de hoje, nós vamos fazer algo diferente. Depois, nós vamos mandar também o link do Osaná. Essa palestra vai ficar disponível lá no canal do Osaná. Inicialmente, nós estamos usando o canal da interatividade para compartilhar todo esse conteúdo, mas a ideia principal é que vocês possam também conhecer um pouquinho mais o trabalho do Osaná, um trabalho fantástico, um trabalho diferenciado. E sempre que eu e a Janaína temos a oportunidade de trocar esse tipo de figurinha com o Osaná, que também tem a ideia de agregar, de levar ao público mais informações, de poder compartilhar um pouquinho da sua experiência com o próximo, quando isso acontece, para nós é maravilhoso, porque nós também temos essa mesma intenção. Então eu fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade de trocar esse tipo de informação, de levar isso ao público. Nós estamos, em uma época onde tudo que é feito com uma intenção de se ganhar algo em troca. E quando vemos, e quando nós enxergamos, e quando nós encontramos pessoas com a principal ideia de entregar, doar, fazer algo ao próximo genuíno, isso para nós não tem preço, não tem valor, e por isso nós estamos aqui hoje, numa terça-feira, dia 17 às 19 horas, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o viés negativo, a sobrevivência e a mentalidade de crescimento. Para nós é uma grande felicidade, Osana, ter essa oportunidade de ter esse tipo de bate-papo. A Janaína está aqui nos bastidores arrancando o cabelo, mas também já entregou todos os links, todo o link do YouTube para que todos possam acessar. Eu vou acessar aqui também para ver o bate-papo, mas eu sou muito grato por essa oportunidade, Osana, que a gente tem de levar esse tipo de informação. E aí, eu já estou vendo tantas pessoas aqui ao vivo. É, eu tenho, como todos sabem, eu sou menino, eu tenho dificuldade de olhar o bate-papo, de falar, de escrever, então, mas eu já estou vendo aqui muitas pessoas ao vivo. Uma ótima noite a todos, obrigado pela companhia. Espero que vocês estejam bem aquecidos. Ó, eu tô de camiseta agora, porque aqui em Guarulhos, aqui em casa, tá gostoso, tá legal, mas o Zanato tá sentindo frio. Rosana, fica à vontade. Muito, muito obrigado pela companhia. Eu só tenho a agradecer, tanto eu quanto a Janaína, por essa fórmula de poder entregar um pouquinho mais de conteúdo a esses amigos que nós temos, que nós encontramos, que sempre tem a- a- algo a buscar de informação, tanto de tecnologia quanto de crescimento pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Robson. Boa noite, Janaína. Boa noite, interatividade, né? Essa parceria fantástica. Os agradecimentos são meus, né? Assim, eu agradeço por essa oportunidade, agradeço pela possibilidade de conversarmos um pouco sobre um tema complexo, né? Assim, que quase nunca a gente para conversar.
eu queria cumprimentar as pessoas que estão na sala. É, uma maravilha que eu também estou apanhando para falar e ver as mensagens, mas vamos tentando, né? Assim também. Então, uma boa noite a todos vocês que estão entrando. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas interações, pelas saudações. É, essa oportunidade, né, é uma oportunidade muito preciosa, né, que a interatividade propicia. E aí eu fico extremamente vaidoso, orgulhoso, fico encantado, né, com todas as possibilidades que a gente tem de trocar informações, né? Então, Robson, meu amigo, muito obrigado por essa oportunidade. Você é fantástico, né? Assim, esse seu trabalho é fantástico. Também queria cumprimentar a Janaína, né, que faz aí um trabalho de bastidores fantástico também. E nas aulas que eu vejo a atuação dela, eu fico também fascinado. Então, obrigado, é só isso que eu posso dizer. Muito obrigado a você, obrigado a essa parceria fantástica, meu amigo. Eu estou aqui olhando o bate-papo, Osana, e hoje é aniversário do Márcio. Márcio, muitas felicidades, obrigado pela companhia. Hoje é aniversário do Márcio. No dia, nós iniciamos esse projeto de conteúdo de aula no dia 29 de junho de 2023, se eu não me engano, Osana, nesse conteúdo de palestras online desse formato que é meu aniversário, então nós vamos comemorar sim no dia 27. Que dia que nós vamos comemorar o meu aniversário? Não, na live ao vivo. Dia 24 nós faremos outra live ao vivo, Zana, para comemorar o meu aniversário. Então, Opa, dia vai de ter festa. festa, vai ter bolo. Eu vou mandar para todo mundo o bolo. Muito bem, muito bem. Mas eu tenho muito a agradecer a toda essa companhia de vocês. Importante deixar o like. No final do nosso bate-papo, nós vamos colocar o canal do Ozaná para que todos acompanhem o Ozaná lá no grupo de palestras. E no dia 24 de junho faremos uma outra aí com o foco um pouco mais na tecnologia. Ozaná, eu só tenho a agradecer de verdade por você acabar interagindo e participando desse projeto junto comigo, com a Janaína. E esse que vai virar do seu canal, tenho certeza que a ideia é poder fazer mais bate-papo assim no seu canal para que a gente possa cada vez mais levar esse conteúdo para as pessoas. Eu só tenho a curtir agora. Fica à vontade. Muito obrigado. E qualquer coisa, eu vou fechar minha câmera, mas eu estou aqui acompanhando. Vou ficar todo o tempo só curtindo um pouquinho todo o conteúdo que você tem a dizer, tá bom? Obrigado. Maravilha, meu amigo, como eu aprendi com você, fique à vontade para interagir, tá? Habilite o microfone e fique à vontade, né? É só é, aqui é um bate-papo, né? O tema é um tema mais complexo um pouquinho, mas a gente vai tentar transformar. Aliás, o propósito do canal O Saber em Pauta é esse, né? É trabalhar temas sólidos, né, do processo de desenvolvimento pessoal, de uma forma que as pessoas possam participar, entender e interagir. Então, essa é a ideia com esse tema de hoje, né? Aproveitando só antes de começar, lá do aniversário, né, do Márcio, aí ele disse que é aniversário da Arlete, do Chico Pinheiro e do Márcio. Então, parabéns a todos vocês, né? Assim, e eu já estou animado aí para esse bolo do Robson, que eu não sei como é que vai ser o bolo virtual, mas a gente vai experimentar. Obrigado, meu amigo. Tem muita gente boa lá no chat já se comunicando. Eu queria deixar aqui um abraço especial a Maria do Carmo, né, que está lá ligada na sala. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigado a todos vocês. Robson, o tema de hoje
ele parte de uma ideia interessante, né? Assim, o ser humano moderno, nós, né, damos muito valor a, às tragédias, né? Damos muito valor ao que é negativo, né? Assim, de uma maneira geral, temos uma mentalidade. O nosso cérebro ele está constituído, de acordo com a evolução humana, a, 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 a dar valor aos aspectos negativos da vida. Isso é impressionante, né? Assim, a gente vê isso o tempo todo. Mas um exemplo bastante básico, né? Assim, quando você passa e vê um acidente na rua, por exemplo, né? Assim, sei lá, você está de carro, está andando e na pista aconteceu algum tipo de acidente, isso chama uma atenção extremamente forte, né? Assim, então, nós fomos constituídos no nosso desenvolvimento humano a, a ter essa preparação para o negativo, né? É nesse sentido que eu queria falar do viés negativo primeiro, né? Assim, o que é o viés negativo, né? Ah, de uma maneira geral, só para simplificar, o viés negativo é a tendência natural de focar no que é negativo, né? E aí, a gente, com isso, nós seres humanos, acabamos dando mais peso, mais substância, mais aos erros do que os acertos. É impressionante assim, né? Porque a gente vai passando pela vida, vai vendo, vai observando, e de uma maneira geral, nós somos assim, o ser humano é assim. A gente se prende muito às questões de fracasso, de medo, enfim. E aí é interessante entender o porquê disso tudo, né? Assim, primeiro, por que que o viés negativo ganha uma força mais consolidada no pensamento humano, né? Assim, então, aí a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá nos nossos ancestrais, né? Lá atrás. Como é que era, né? Assim, o ser humano numa situação lá da ancestralidade, né? Assim, o Robson costuma dizer que tem 19 anos, tal, e, e eu estou aqui querendo puxar a memória para milhões de anos atrás, né? Quando o ser humano estava se desenvolvendo. Então imagina a seguinte cena, né? Assim, lá na época da pré-história, o sujeito sai da caverna, e vai admirar o pôr do sol. Imagina, imagina essa cena. Sai da caverna, não tem nada para fazer, ali 5 horas da tarde, o sol está bonito, e aí ele vai admirar o pôr do sol, né? É, Ao admirar o pôr do sol, ele se distrai com o que é belo. E aí o que que acontece? Veio um dinossauro e acaba com ele. Então, o pensamento, o cérebro vai se desenvolvendo para a seguinte premissa: é melhor não perder tempo olhando o pôr do sol. É melhor você se preparar para o pior, entendeu? Você precisa se preparar para o pior. E aí o cérebro desenvolve um alerta, né? Ao se preparar para o pior, ele fica alerta. E aí ele antevê, por exemplo, o predador, ele antevê o perigo, ele antevê a questão toda de medo e de
tudo que pode acontecer de ruim, e aí ele sobrevive, porque ele anteviu, ele se preparou, então ele ah, ah, sobrevive. Então, o viés negativo na ancestralidade era o caminho da sobrevivência, né? E aí, ao invés de você se distrair com o pôr do sol, você ficava alerta aos perigos que poderiam acontecer. O predador, a falta de alimento, o tempo ruim. Então você se preparava, o seu cérebro ficava todo preparado para esse propósito de evolução, de sobrevivência. Bom, com o passar do tempo, né, essa marca da ancestralidade ela se constitui dentro do nosso pensamento. Então, o que somos hoje, né, em relação a preferir mais focar no negativo, é uma marca da ancestralidade. Na ancestralidade, aquilo servia como sobrevivência. Então, dar mais peso às experiências negativas pressupunha uma evolução. E aí o ser humano aprende isso, né? Assim, é assim que a gente aprende a desenvolver os nossos mecanismos de evolução. Partindo para o tempo que a gente está hoje, não sei se vocês reparam nisso, né? Mas, por exemplo, se você ligar uma televisão, um programa jornalístico comum da televisão, talvez de 10 notícias, talvez 8 sejam ruins, sejam tragédias, né? Se você ligar a televisão e assistir, você vai perceber que esse movimento é comum. Então, toda aquela marca da ancestralidade, ela continua sendo desenvolvida. Então, de uma maneira geral, o ser humano, ele não só aprendeu, como ele desenvolveu e ainda desenvolve um mecanismo de sobrevivência para prestar atenção nas coisas negativas. Veja que maluco isso, né? Porque a gente não tem mais que fugir de um predador, né? Assim, a gente não tem mais que se incomodar com as mudanças de temperatura brusca. Hoje nós estamos seguros, mas o nosso pensamento se prendeu a essa marca evolutiva da ancestralidade. Estamos presos a isso. E aí, o que talvez a gente tenha que pensar é isso. Tá certo isso? É assim mesmo e tudo bem? Ou eu posso pensar numa, numa perspectiva de trabalhar o meu pensamento para uma mudança de mentalidade? Porque, de uma maneira geral, se você colocar na balança e for honesto, né, assim, acontecem mais coisas positivas do que negativas. Se você colocar lá na balança, pesar, refletir, então eu posso trabalhar, perdão, eu posso trabalhar o meu pensamento de uma forma que pressupõe uma transformação. É aí que entra o conceito de mentalidade de crescimento. A psicologia moderna, ela, uh, ela trabalha com uma ideia interessante, assim, né? Uh, Ainda que estejamos com essa marca da ancestralidade que reforça o pensamento negativo da vida, a nossa mentalidade
não é fixa. Quer dizer, eu não tenho, eu não, eu não, eu não estabeleço uma consolidação do meu pensamento. Eu posso mudar o meu pensamento. Eu posso flexibilizar esse pensamento de acordo com o caminho que a vida me apresenta. O conceito de mentalidade de crescimento foi elaborado recentemente por uma psicóloga americana, Carol Dweck, que nos ensina, né, se prestarmos atenção, nos ensina a utilizar a nossa mente como uma ferramenta poderosa de transformação. Aí depende da gente. A primeira coisa é reelaborar, e a palavra é essa mesmo, né? Reelaborar o viés negativo. Eu preciso aprender a reelaborar o viés negativo. O viés negativo, ele vai me acompanhar o tempo todo, nas mais diversas manifestações. Por exemplo, quando eu deixo de tentar alguma coisa, eu tive um deslize, né? E aí, ao invés de eu insistir no meu caminhar, eu desisto, eu deixo de tentar de novo. É o viés negativo me mostrando que aquilo não vai dar certo. Quando eu tenho medo de, 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 de alguma a realização que não deu certo. Então, por exemplo, eu tentei, fracassei, aí eu entro num estado de medo, medo de fazer de novo, medo de transformar os pensamentos. Quando eu caio numa armadilha de comparação, né? Então, só para a gente pensar aqui, por exemplo, o Robson é uma pessoa muito bonita, né? Ele parece o Brad Pitt. Parece o Brad Pitt, e aí vocês que conhecem sabem disso. Quando ele dá aqueles workshops de fotografia, por exemplo, quem já participou sabe disso, ele pega aquelas fotos todas, parece de Hollywood, né? Então, assim, e aí, se eu caio na besteira, por exemplo, de me comparar fisicamente com o Robson, eu falo assim, puxa vida, como eu queria ser bonito como o Robson. O Robson é bonito, eu sou feio. Aqui, claro que é uma brincadeira toda, mas o ser humano é assim. O ser humano usa o mecanismo da comparação para justificar os seus fracassos, os seus erros. Mas também se eu fosse forte, mas se eu tivesse olho azul, entendeu? Quando isso tudo se manifesta, é o viés negativo falando mais alto. Então, é preciso que tomemos muito cuidado com essa ideia. Para eu entrar na mentalidade de crescimento, que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco, eu preciso reelaborar o meu viés negativo. Nesse caminho todo, ah, eu não posso mais aceitar o viés negativo da forma como ele se constituiu lá na ancestralidade. Eu entendo, eu entendo a ancestralidade. Quer dizer, lá naquele momento, o viés negativo serviu para um propósito de sobrevivência, de evolução. Então, eu entendo ele, mas eu não posso me valer dele. O viés negativo serviu naquele momento para que o ser humano pudesse evoluir. Hoje, o viés negativo precisa ser reelaborado. Esse é o primeiro caminho que nós temos que. É o primeiro caminho de cuidado que nós temos que ter em relação a esse conceito de pensamento, de mentalidade.
Nós estávamos esses dias numa das nossas programações lá do meu trabalho, e aí aconteceu uma coisa curiosa, né? Assim, era uma proposta de passeio e a, o guia estava mostrando, né, o lugar onde estávamos, e o lugar onde estávamos tinha uma falha, aparentemente uma falha. Quer dizer, era uma estátua toda bonita tal, e tinha um lugar vazio. E aí a pessoa falou assim: quando o arquiteto criou essa estrutura, ele deixou esse lugar vazio para que as pessoas pudessem tirar foto. Então, era para juntar grupo e tirar foto. E aí ela disse assim: viu, vocês podem ir lá e tirar foto. Ninguém foi. Ninguém foi. Porque era permitido. Se era permitido, alguma armadilha tinha. Entendeu? O pensamento nosso, a gente se vale do viés negativo das mais diversas formas. E a gente até brincou com isso. Assim, ó, só porque foi permitido, ninguém foi. Porque criava-se uma espécie de. ah, ah, será? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque o nosso pensamento ancestral antevê o negativo. E aí ninguém foi tirar foto. Só depois da brincadeira dessa questão toda é que as pessoas se soltaram. Mas nós somos assim. O ser humano foi constituído dessa percepção da valorização do viés negativo. E o viés negativo, ele nos bloqueia hoje. Então, veja que coisa interessante, né? Assim, lá atrás, na ancestralidade, ele serviu para evoluir. Hoje, ele nos bloqueia. Então, não serve, hoje não serve, né? A gente evita correr riscos, a gente tem medo de errar, tem medo de tentar, que é ainda anterior a errar. A gente tem medo de tentar, a gente paralisa diante daquilo que é novidade, né? Isso é muito comum, né? Quando a gente se vê diante de uma tecnologia ou de um conceito novo, e ficamos paralisados, com medo. E se eu apertar aqui? E se eu. A gente antevê todo o erro, antevê todo o fracasso. E isso é uma é uma é um efeito colateral dessa autoproteção. Quer dizer, eu prefiro me proteger a tentar. Repito, na ancestralidade isso foi bom, valeu. A gente se precaveu, se preveniu do predador, do tempo ruim, da falta de alimentação, ok. Mas hoje não serve. Então, a gente precisa reelaborar. Para algumas pessoas, isso vai ser mais fácil, para outras não. Enfim, a ideia é que a gente, dentro do nosso processo de evolução, a gente tente encontrar o caminho da evolução, do desenvolvimento em relação. Então, por exemplo, é, ao invés de evitar o risco, por exemplo, vamos até pensar aqui numa questão de que a gente pode querer discutir a questão de segurança. Ok, então, ao invés de evitar o risco, eu me constituo de conhecimento para ficar preparado diante do que o risco pode me representar. Quando eu faço isso, ao invés de usar o viés negativo para paralisar, eu uso a marca do viés negativo para consolidar o meu conhecimento
e enfrentar o risco. Não sei se isso ficou desenhado aí de uma forma tranquila para vocês. Quer falar alguma coisa, meu Nossa. amigo? Nossa, Zana, eu acho que assim, eu tô aqui curtindo e aí eu faço um raciocínio bem próximo. Eu estava formando aqui um raciocínio enquanto eu fui ouvindo. Então, assim, por muitas vezes deixamos esses pensamentos, esses viés negativos, nos tomar conta e deixar com que ele faça a ação. Ele tome esse cuidado, ele faça o negativo, ele recue ou recuse uma oportunidade. E aí, quando você fala desses riscos de nós, ao invés de recuarmos a partir do viés, a partir dessa intenção, desse pensamento negativo e ter a consciência do que está ocorrendo, você vai ter uma probabilidade, opa, porque por muitas vezes deixamos nos levar e não estamos conscientes que esse pensamento fez com que eu levasse a tomar uma ação. E quando essa consciência se faz em relação a esse pensamento, eu posso aí sim colocar na balança, verificar realmente qual é o risco que eu tenho em relação àquela ação, para que eu possa, se for oportuno, mergulhar e falar assim: o risco vale, eu quero ter esse risco, eu quero viver isso. Então, eu acho que muito satisfatório ter esse pensamento desta balança para que a gente possa sempre avaliar se o risco vale e levando em consideração todo o conhecimento, tudo o que aconteceu. Osana, nós estamos com quase 70 pessoas. Maria Ângela faz aniversário hoje também, então. Que alegria as pessoas escolherem o seu aniversário para estarem aqui conosco. Olha, eu fico muito feliz com essa oportunidade de viver isso. Muito obrigado a todos. Osana, continue, fica à vontade. Eu só entrei para. Você me ajudou bastante, amigo. A palavra consciência que você ressaltou aí é o principal movimento, né? Assim, porque, veja, em todas as etapas de evolução humana, é, o pressuposto é a sobrevivência. Não há como negar isso, né? O pressuposto é a sobrevivência. Então, mesmo lá na ancestralidade, quando o viés negativo foi usado para sobrevivência, é de se esperar, e eu imagino que sim, também lá o nosso ancestral estava consciente do que estava fazendo. Então, consciência é um processo que jamais podemos perder. Ah, a melhor coisa, né, assim, que você destacou bem é isso, porque ah, tanto o medo como o fracasso ou como o risco fazem parte do processo natural de desenvolvimento pessoal. O que não se pode é achar que todas essas referências têm que nos paralisar, né? Assim, o, o, se eu aceitar a ideia da consciência como referência positiva, o próximo movimento, depois da consciência, é a busca de conhecimento. Então, nesse caminho todo, sei lá, ainda que eu ache que o risco é grande, que o medo de errar é grande, a constituição do conhecimento daquilo em que estou inserido é que vai me dizer a medida do que eu posso, onde eu posso ir, o que eu posso fazer, com quem eu posso me aliar que é, veja, ah, se o viés negativo fez parte
do processo natural de evolução do meu ancestral, existe um outro dado também, que é as alianças, né? Assim, o ser humano, no processo também de desenvolvimento, ele teve que fazer alianças, né? Assim, você não vai encontrar, salvo raríssimas exceções, uma história de alguém que evoluiu sozinho. É assim, é, vai ser difícil aceitar isso, porque o ser humano aprendeu que ele é mais inteligente quando ele está junto com o outro. Isso é fantástico, né? Assim, o que nos faz inteligentes é a capacidade que a gente tem de estar junto com o outro. Entendeu? Assim, veja esse movimento aqui, por exemplo, da interatividade, me dá essa oportunidade, entendeu? Porque isso nos faz inteligentes, né? Assim, a gente se junta com o outro para isso. Então, se eu sei que o viés negativo nos constituiu, isso é fato, né? O tempo todo isso está presente. Mas eu tenho que pensar na ideia da reelaboração. Como é que eu reelaboro esse bendito viés negativo que está me acompanhando? Então, a palavra consciência é uma delas, a, a, as alianças que devemos, que podemos, que temos que fazer é outra. Agora, sobretudo, é entender a nossa mentalidade. Uh, existe vários conceitos, né? Assim, existe o conceito da mentalidade fixa. Existe. Na mentalidade fixa, as pessoas evitam desafios. Na mentalidade física, fixa, as pessoas fogem do erro. E na mentalidade fixa, por exemplo, as pessoas valorizam o resultado. Eu vou propor aqui uma visão para cada um desses itens que eu falei, eu vou repetir: evitar desafios, fugir do erro, valorizar resultado. Como é que essas três características, ou esses três conceitos, se comportam num outro tipo de mentalidade, na mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento é essa que eu exercito para modificar a consciência da paralisação. Então, eu vou continuar errando? Vou. Eu vou continuar tendo desafios? Vou. Eu vou continuar passando por riscos? Vou. Veja que não muda. As coisas estão ali. O erro, o risco, o medo, está tudo ali. Como é que acontece em relação ao processo da mentalidade de crescimento? Então, por exemplo, o primeiro conceito, evitar desafios. Na mentalidade fixa, o pensamento maior é esse, evitar desafios. Na mentalidade de crescimento, é enfrentar o desafio. Veja a diferença de pensamento disso. Se na outra mentalidade eu evito, aqui eu enfrento. Existem desafios? Existe. O desafio não termina, o desafio não some, o desafio não desaparece como uma fumaça mágica. Só que ali eu evito. Aqui eu enfrento. Olha a diferença de percepção mental para isso. Enfrentar os desafios, ao invés de evitar. Se eu trabalho com isso, talvez a gente acompanhe aí um processo de evolução. O segundo conceito, fugir do erro.
dentro da mentalidade fixa. Aqui, na mentalidade de crescimento, o erro é um processo de aprendizagem. Então, ao invés de fugir do erro, eu aprendo com o erro. Então, eu olho para o erro como uma ferramenta de desenvolvimento de aprendizagem. Então, o erro é o que me faz aprender. Eu não olho para o erro como fim, né? Eu olho para o erro como um caminho para. No outro conceito, a mentalidade fixa valoriza o resultado. Na mentalidade de crescimento, a valorização está no processo, não no resultado. Olha que coisa fantástica isso, né? Assim, nós vivemos uma sociedade do resultado. Quantas coisas, quantos vídeos você fez, quantos textos você publicou, entendeu? Vivemos a sociedade do resultado. E a mentalidade de crescimento nos convida a pensar em um outro propósito, na valorização do processo. O processo é aquele instante em que as coisas estão acontecendo. Percebeu a diferença? Uh, eu, 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 eu não sei, definir quantitativamente quantas elaborações eu vou ter, mas naquele momento em que eu estou na jornada, eu consigo estar inteiro participando desse processo todo. Veja, se eu conseguir entender essa diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, em que uma me paralisa diante das questões todas e ela fecha, né? Eu evito os desafios, eu tenho medo de errar, entendeu? E lá na outra eu enfrento os desafios e encaro o erro como um processo de aprendizagem. Eu estou aqui usando um termo que o meu amigo entende muito bem, eu estou atualizando o meu sistema. Eu estou atualizando o meu sistema. Nós temos aqui um processo no meu cérebro, né, assim, que é uma verdadeira máquina de consolidação de conhecimento, de informação. Se eu aprendo esse processo todo de reestruturação e de reelaboração daquilo que era o viés negativo, eu estou atualizando o meu sistema. Nesse processo de atualização desse sistema, eu passo de um cérebro que só reage para uma mente mais consciente. Olha aí a consciência que o Robson nos trouxe de reflexão. Eu desenvolvo um processo de autopercepção de mim, que é importantíssimo. Eu desenvolvo o processo de percepção do que eu sei, do que eu não sei, do que eu sou constituído. Então, o processo de auto-percepção, ele nos ajuda a reelaborar o viés. Então, se, aquela, se aquele medo está maior do que mim, em relação a um processo de busca, de tentativa, de desenvolvimento, eu preciso exercitar a autorrecepção. A outra coisa interessante em relação à atualização do sistema é que eu posso escolher, e a palavra é escolher, hein? Reagir diferente. Eu posso escolher
porque o meu cérebro ele não é reativo. Eu não preciso reagir. Eu posso escolher. Então, aquilo a que eu estou sendo submetido em forma de ação, eu escolho reagir de outra forma, da forma que a minha consciência entender como o melhor caminho. E a outra ideia fantástica é que, assim, o meu olhar em relação ao mundo todo, em relação às coisas que me cercam, em relação aos meus processos de formação, aos meus relacionamentos, às minhas parcerias, ela ganha uma lente mais construtiva. Olha isso, que fantástico. Então, eu vou continuar tendo medo, eu vou continuar encarando os desafios, eu vou continuar passando por um processo de temores, mas a minha lente em relação ao mundo, ela fica mais construtiva. Caramba, um dos maiores problemas do viés negativo na nossa atualidade é exatamente a lente estar destrutiva. Fala, meu amigo. Nossa, que papo legal, que papo maravilhoso. Realmente, e eu fui me curtindo nesses processos todos. Eu enxergo a Janaína nesse processo, eu enxergo, nós estamos aqui fazendo com que todo esse público, essas pessoas, esses amigos, façam esse vencer o desafio, comemorem essa conquista. Então, e aí nós, como população, crescemos um pouco mais. Então, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso e construir o meu pensamento também. E eu vi ali o recado. A Maria, na verdade, eu levantei a mão mesmo, só por conta da Maria Ângela, que está fazendo aniversário e deixou um recado. E o recado dela é o seguinte: o professor poderia sugerir alguma bibliografia sobre este assunto? Agradeço, professor, pelas informações. Parabéns. E ela é aniversariante. É isso mesmo. Ela é aniversariante. Então, eu fico feliz em me enxergar nesse processo todo também, Osana, e disso que nós fazemos com esses amigos, com essas pessoas, vencendo esses desafios e valorizando essas conquistas, seja ela na área tecnológica ou na área da Janaína de segurança ou na área do conhecimento. Valeu, muito obrigado. Fica à vontade, eu só estou aqui curtindo. Depois eu mando para Maria Ângela, né, uma bibliografia, claro, não preparei aqui, mas depois eu mando sobre essa questão. Mas se você colocar aí em algum mecanismo de busca ah, a referência à mentalidade de crescimento, você vai encontrar algumas leituras. O que é importante, né, assim, só para a gente caminhar aqui para umas considerações finais, a gente aprender, né, a rever. A, 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 Muitas pessoas, por conta da formação, por conta das tradições, por conta das convicções, ah, elas acabaram se vestindo de uma negatividade em relação ao mundo, em relação à vida, em relação até a si próprio. Eu escuto às vezes isso, né? Assim, mas eu jamais poderia fazer isso, eu jamais conseguiria, não sei o quê. Eu escuto isso, né? Assim, o caminho, a pessoa já tá se definindo como incapaz de chegar a uma transformação. Então, é preciso mudar o pensamento, é preciso
passar a desenvolver uma referência mental para outro caminho, né? Assim, as coisas não vão ser fáceis, é verdade. Ninguém disse que ia ser fácil. A questão é que você pode escolher. Essa é a coisa mais certa. Então, por exemplo, né, assim, se você é uma pessoa reativa, né, impulsiva, por exemplo, e ah, ah, tem a tendência de responder de pronto ou de escolhe um outro caminho só para ver como é que é, escolhe reagir diferente, só para sentir, só para ver se vale a pena. Ah, os caminhos da mentalidade de crescimento dizem respeito a uma mudança, né? Uma mudança de comportamento. Eu entendo que eu fui constituído por um processo natural de evolução da minha ancestralidade uh, pela, pela negatividade. Eu entendo isso. Então, hoje, eu entendo o ser humano. Mas entender o ser humano não significa compartilhar desse pensamento. Eu tenho que procurar, né? Assim, eu tenho que procurar me movimentar por outros caminhos. E talvez pensar assim, olha, ah, sei lá, não é receita de bolo, mas vamos lá, né? Assim, ah, cultivar hábitos positivos, por exemplo. Alimentar essa força que a gente tem de desenvolver um olhar construtivo. Percebem isso? Não, assim, olha, o mundo já está aí é, repleto de referências destrutivas. Eu vou alimentar o meu olhar construtivo, porque a vida, e isso é interessante, a vida, ela se apresenta para a gente sem valor. O valor é a gente que dá. Então, por exemplo, se você estiver lá olhando um dia bonito, por exemplo, sei lá, é, o dia em si, ele não é nem bonito nem feio, ele é. Quem estabelece isso somos nós, pelo nosso olhar. Então, se eu olhar de uma forma negativa, eu vou enxergar negativo. Mas se eu olhar de uma forma construtiva, eu posso apreender esse processo de construtividade. E aí, meu amigo, todos vocês que estão aqui, obrigado por essa parceria, por esse companheirismo de estar aqui. Eu posso escolher crescer, entendeu? Eu posso escolher crescer. Bom, eu vou fazer o melhor, eu vou tentar aprimorar os meus conhecimentos, eu vou olhar, buscar uma forma de enxergar melhor. E aí, veja, não há nenhuma aqui, não há nenhuma perda de consciência de que o mundo é desse jeito que está aí. Então, eu não estou só pensando em evitar o pior. Lá no viés negativo, lá da minha ancestralidade, a ideia era evitar o pior. Mas aqui, com essa fala toda que a gente teve, a ideia não é apenas evitar o pior, mas sim de acreditar no melhor que podemos nos tornar. Eu acho que essa é a ideia, meu amigo. Se eu acreditar que nós podemos nos tornar melhores, eu tenho que me municiar, né, me alimentar de forças para buscar isso. E aí, tudo bem, eu vou levando a vida. Eu sei que a vida não é fácil, mas eu
eu acredito naquilo que podemos nos tornar. Eu acho que o caminho é esse. Lembrem-se, ah, estamos sobrevivendo como os nossos ancestrais. Não mudou nada. O que mudou é a forma de enxergar o mundo. Lá, puxa, lá ele não tinha, o nosso ancestral não tinha aula com a interatividade cursos, entendeu? Não tinha. Então, a referência dele era menor, era o medo, era o predador, era a falta de alimento, era a chuva que podia. Era essas referências. Hoje, nós somos sujeitos que estamos num processo de informação melhor. Então, podemos modificar sim, podemos escolher reagir diferente. Meu amigo, muito obrigado por essa possibilidade toda, né? Assim, eu acho que está dentro do horário aí. Eu queria agradecer você, agradecer a Janaína, agradecer essas pessoas que estavam aqui nos ouvindo. Mais pessoas aí pediram uma bibliografia, eu vou elaborar e passo para vocês. Eu gostaria muito que, na medida do possível, vocês conhecessem lá o canal o Saber em Pauta, para que a gente possa alimentar essas reflexões todas. Eu sei que eu não sou dono da verdade, eu sei. Então, eu me arrisco, essa é a ideia melhor, né? Assim, eu me arrisco a dizer de algumas coisas. Então, eu gostaria muito de dividir isso com vocês e também parabenizo aqui todos os aniversariantes do dia, que maravilha, né? Há um conjunto aí de aniversariantes do dia. Vocês fazem aniversário e quem ganha o presente sou eu. Obrigado, meu amigo. Eu tenho só a agradecer, agradecer imensamente esse bate-papo, ouvir, curtir essa palestra. Muito, muito obrigado. A todos que estão assistindo, nós vamos colocar o link do canal Saber em Pauta lá nos grupos para que vocês possam acompanhar. Eu estava passando o olho aqui, são tantos temas maravilhosos, vídeos curtos que todos nós podemos, de alguma forma, ir assistindo pouco a pouco para que a gente possa ter uma reflexão sobre tudo isso, ter essa consciência que o Osaná tanto comentou aqui, que ela é extremamente valiosa, extremamente valiosa. Acho que no canal tem aproximadamente 150 vídeos, já tem vídeo à beça. O Osaná ele é extremamente cuidadoso em publicar um vídeo por semana, Osaná? Por quinzena. Por quinzena. E mesmo assim, olha só, 150 vídeos. Ter esse período é um período bom para que todos possam assistir um pouco mais, acompanhar o canal. E se você ficou com alguma dúvida, utilize os comentários de cada vídeo, de cada conteúdo do Osaná, para que ele possa interagindo com vocês. Ele utiliza também bastante essa ferramenta do YouTube, então ele vai acompanhando todos esses comentários. Então, se você ficou com alguma dúvida de algum assunto ou quer saber algo a mais, como foi o nosso bate-papo de hoje? Façam isso no comentário também, porque ele vai interagindo com todos vocês. Osaná, eu só tenho a agradecer a oportunidade, a essa companhia, a todo esse conteúdo que você compartilha com a gente, tanto nas palestras quanto no nosso dia a dia. Amanhã estaremos juntos no presencial, então, tanto eu quanto a Janaína só temos a agradecer de coração tudo que você faz por nós também e todo o conteúdo que você compartilha. Muito, muito obrigado. Fica à vontade. A sala é sua e hoje eu vou deixar você encerrar porque a palestra foi maravilhosa. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado aqui as manifestações aqui que eu estou vendo. Obrigado de coração. Eu fico muito grato mesmo, né? Assim,
primeiro pela oportunidade, né? Assim, a gente que vive de e por favor, não me considerem snob, não, né? Mas a gente que vive de produção intelectual, né? Assim, é, uma das maiores vontades que a gente tem é é, falar o que a gente pensa, né? E são poucos espaços, né? Então, talvez até por isso que eu fiz o canal, para eu poder ter um espaço próprio de lançar os vídeos lá e ver o que as pessoas acham, né? Mas a ideia de ter um espaço para você trocar ideias, né? Assim, e eu disse produção intelectual, né? Assim, não tem nada a ver com ser inteligente, né? A produção intelectual é essa produção que a gente faz a partir das leituras do mundo, leituras de informações, e é isso que nos preenche. Então, essa oportunidade, a oportunidade que a interatividade me dá, a oportunidade que vocês me dão de estar aqui escutando, puxa, isso é impressionante. Então, Robson, muito obrigado, meu amigo, obrigado, Janaína, obrigado, Melissa. A interatividade é uma produtora de conhecimento fantástica, fantástica, fantástica. Obrigado a todos vocês que participaram de alguma forma aqui, me ouvindo, manifestando. É, e eu estou à disposição. Assim, a partir do canal lá tem as referências dos meus contatos. O canal se chama O Saber em Pauta. Obrigado, obrigado. Acho que foi a Janaína que pôs ou foi o Robson? Eu vi o Robson ali digitando. Foi o Robson, né? O Saber em Pauta, o canal. E lá tem as referências de contato. Fiquem à vontade. Eu vou gostar muito aí de trocar informações. Obrigado, de coração. Que vocês fiquem bem, todos vocês. Meu amigo, a minha gratidão com você vai ficando cada vez maior. Eu talvez para compensar tudo isso, talvez eu passe aí no dia do seu aniversário para comer o bolo, entendeu? Aí eu te dou um abraço. Eu te dou um abraço, tá bom? Está ótimo. Eu já estou indo para Santa Cruz agora. Escrevi aqui para o Márcio, já estou indo para lá. Então, Opa, é mesmo. tá joia. A Tá todos bom. vocês, muito, muito obrigado. Um beijo grande no coração de todos e nós ficamos, tanto eu quanto a Osana e a Janaína aqui nos bastidores, ficamos à disposição de todos vocês. Obrigado, gente. Até.